Oi, gente, tudo bem com vocês? Continuamos com mais uma retrospectiva literária de 2021. No primeiro vídeo a gente falou sobre as melhores leituras do ano, aqueles livros que eu amei, que foi realmente muito marcante pra mim. E hoje a gente vai falar sobre os abandonados do ano, né, gente? Porque infelizmente nem tudo são flores, tem livros que realmente não funcionam com a gente, às vezes porque não é muito bom, ou às vezes porque a gente não tá naquele momento muito legal de ler. Então, esse vídeo eu vou ter que acabar falando um pouquinho mal de livros muito conhecidos por vocês, inclusive, mas eu espero que vocês relevem, porque, como eu disse pra vocês, primeiro, nem todo livro funciona com a gente, e segundo, às vezes a gente tá passando por um momento que realmente não era o tempo certo de ler aquela história. Tirando um ou dois livros aqui que eu parei de ler por pura preguiça, a maioria realmente eu não gostei tanto assim, e por isso que eles entraram aqui nos abandonados do ano. Então, com um livro assim que muita gente indica, e eu acho que até pode causar uma certa polêmica, porque o Bookstagram ama esse livro e que muita gente me indicou, mas que infelizmente comigo não funcionou de jeito nenhum. Foi Bad For You, da Lovely Loser, eu acho que é isso. Gente, assim, não é que o livro seja ruim, ai nossa, não é. É porque quando eu li Bad For You, quando eu tava começando a ler ele, eu tinha acabado de terminar O Inverno Entre Nós, que tem tecnicamente coisas parecidas, porque é um New Adult que se passa em um período escolar. Então, em algumas coisas, ele é muito parecido com Better For You por causa disso, sabe? Porque eles têm enredos parecidos, se passam assim no mesmo plano, personagens que têm a mesma vibe. E aí, quando eu tava lendo Better For You, eu achei tudo muito simples. A narrativa da Lovely é muito simples comparada à narrativa da Sam Bennett. E eu sei que elas são tecnicamente amigas, são conhecidas. Então eu fiquei meio assim, ai gente, não tô afim muito de ler, porque eu acho que é mais o mesmo, não tá me surpreendendo de nenhuma forma. E foi só por esse motivo que eu resolvi não continuar a leitura, que eu resolvi abandonar. Não é porque ele seja um livro ruim, mas porque eu esperava algo que me instigasse, que fosse um pouco diferente. E eu acho que Better For You cai no clichê de romance de faculdade. Então, por esse motivo, infelizmente, eu resolvi abandoná-lo. Mas não descarto a hipótese de continuar a ler ele futuramente, talvez quando precisar de algo nessa vibe, com certeza eu vou procurar, porque eu preciso saber porque que tanta gente comenta dessa história. Outro livro que eu abandonei lendo 30%, eu acho, foi Farooq, O Shake dos Meus Sonhos. Uma amiga minha indicou e falou que estava amando. E basicamente esse é um livro que era um conto e virou uma história. E eu sinto que o problema tá aí, gente. Para um conto, ele funciona muito bem, porque as coisas são muito rápidas, não são tão bem desenvolvidas. E se você está escrevendo um livro de poucas páginas, isso é passável. Agora, se você está escrevendo um livro de 500 páginas e ainda assim não tem desenvolvimento, mano, não tem como passar pano, sério. E eu parei de ler por causa disso. As coisas se resolvem muito rapidamente, não tem desenvolvimento nenhum, sabe, tipo... Falta desenvolvimento na maioria dos livros do Kindle, eu sinto esse problema. As autoras, elas não trabalham muito o enredo, a narrativa, meio que, tal pessoa foi lá e fez tal coisa, mas não enriquece isso de detalhes, não desenvolve isso de alguma forma. E Farooq caiu nesse estereótipo de livro que infelizmente deveria ter ficado conto e não se tornado livro, porque não vi nada demais, gente. Eu gostei muito mesmo do enredo. A gente tá falando de um casamento arranjado ali nas Arábias, digamos assim. E aí a moça, ela idealiza o noivo dela de uma forma e o cara é completamente diferente. E pra tentar chamar a atenção dele, ela se passa por uma acompanhante de luxo. E eu amei isso. Só que a coisa não funciona, sabe? Tipo, não funcionou pra mim. Eu acho que realmente falta um pouco de desenvolvimento, poderia ter sido mais trabalhado. E infelizmente eu resolvi abandonar por causa disso, porque eu sabia que a história não ia me surpreender de maneira positiva, então eu preferi abandonar. Mas isso também é questão de gosto. Muita gente leu o livro e amou, e algumas pessoas leram o livro também e sentiram que não é tão bem trabalhado assim. Então isso depende muito do que você está procurando para ler e do que você está esperando de uma leitura. Eu esperava um pouquinho mais, eu confesso, então por isso que eu, infelizmente, abandonei também. Próximo livro que eu abandonei também é um queridinho do Bookstagram, muita gente fala bem, mas pra mim não funcionou de maneira alguma, que foi Fix-It. Outro problema aqui também, gente, é porque eu tinha acabado de ler um livro que tem a mesma proposta, que foi Peculiar, da Natália Santos. E eu adorei Peculiar, achei muito bem escrito, apesar de ter muitas páginas que eu acho que desnecessário isso aí. Mas eu gostei muito de Peculiar. E Fix-It, ele tem uma proposta semelhante, porque aqui a gente também tem uma mulher mais decidida, meio patricinha,
tá? Que se apaixona por um cara que é completamente diferente dela. É meio que um romance invertido. Só que eu não gostei porque também é mal desenvolvido, tem vários problemas de revisão, que eu acho que uma revisão também ajudaria bastante esse livro, mas que não me cativou. A personagem é chata pra caramba e eles se relacionam de uma maneira muito rápida e com pouco desenvolvimento. Então eu esperava um pouco mais de trabalho, mas não, a autora meio que já joga ali o casal e não me convenceu de maneira alguma, tá? Então infelizmente esse livro não funcionou pra mim e eu acho que ele falta muita revisão, tá? A gente tem vários erros de concordância verbal, erros de... Sabe, tipo, erros de pensamento. Parece que ela colocou uma coisa aqui e na segunda parte não linka o pensamento de uma segunda estrofe com a de cima. É meio confuso, eu não gostei tanto por causa disso também. Então, por esse motivo, eu não li Fixed. E esse, no caso, eu não tenho nem vontade de reler e nem quero ler também a continuação, porque eu não acho que melhore, infelizmente. Então, Fixed também não funcionou pra mim. Outro livro abandonado foi Por Você Bebê. Mais detalhe, tá, gente? Esse livro eu tava gostando muito, tava gostando bastante. Inclusive, eu levei ele pra Ilhéus quando eu viajei. Tava lendo no voo, tava devorando. Mas ele caiu num problema pra mim que não funciona, que é quando o livro começa a ficar muito cansativo e repetitivo. Tipo, ele tem poucas páginas, ele tem 300 páginas, que tecnicamente é pouco se você comparar os livros que a gente tem no Kindle ultimamente, tá? Livros de 500, 600 páginas. Então é um livro que tem poucas páginas. Mas eu não conseguia desempacar de uma parte, cara, que é quase do meio pro fim, acho que 70%. Eu não conseguia mais sair de uma certa cena e empaquei nela e a leitura não fluía, tipo, parece que eu tava lendo e não saía dali. Então, eu acabei desistindo mesmo de ler, abandonei justamente por causa disso, porque eu não tava mais funcionando. Eu acho que o momento de ler o livro passou e eu acabei enrolando, não li o livro no tempo que deveria e acabei que não funcionou mais, tá? Então, o livro que eu tava realmente gostando muito nele não é ruim, pelo contrário, ele é muito bem escrito, eu gostei bastante de algumas cenas, é muito divertido também, mas infelizmente acabei ficando preguiça de terminar e acabou que a história parou de funcionar, gente. Eu não sei o que aconteceu, empaquei e não saía dali, então eu preferi abandonar. Mesmo assim, recomendo, tá? Porque é um livro que realmente estava me instigando bastante e que muita gente recomenda porque é um livro muito legal. Agora um livro, gente, que, ai cara, não funcionou de jeito nenhum e foi um livro recente que foi lançado por uma autora que inclusive eu sou parceira, mesmo a Gil Dantas, sendo uma autora que eu gosto muito, que eu já li 10 livros, que eu amo e recomendo. Esse livro não funcionou de maneira nenhuma comigo e assim, pra mim, é um dos piores livros dela, que é Se Arrependa de Mim, que foi lançado recentemente. Eu tava lendo o livro pra poder fazer umas primeiras impressões pra vocês, porque ele ia ser lançado na Amazon, mas chegou no momento que eu falei, velho, eu não vou continuar a ler isso aqui, porque tá absurdo de ruim, sabe? Primeiro, é também pouco desenvolvido, a autora joga as coisas assim muito rápido, ela não desenvolve muita coisa. Acho uma coisa bem estranha, na verdade, nos livros da Ju, porque ela se demora um pouco mais, mas infelizmente nesse aqui ela realmente passou muito rápido. E uma das coisas que eu mais odiei nessa história é a protagonista. A história conta, então, a volta da protagonista pra casa. Ela foi passar uma temporada ali com a mãe na Califórnia, mas depois que o pai sofre um ataque cardíaco, alguma coisa assim, ela volta pra morar com ele e ela tem um namorado que era o melhor amigo dela. Só que ela não se sente tão apaixonada assim por ele quanto ele por ela. Mas, ao invés dela ir conversar com ele e falar, amigo, olha, eu acho que a gente deveria só continuar na amizade porque, tipo, não gosto tanto assim de você, ela resolve levar o relacionamento com a barriga e meio que, tipo assim, começa a tratar o cara meio de qualquer maneira, sabe? E aí surge o Nolan, eu acho que é Nolan, não lembro se esse é o nome dele, que é um cara da escola que se mudou recentemente pra cidade, né, enquanto ela não tava ali, e ele acaba chamando a atenção dela de alguma forma e fica tentando meio que dar em cima dela em vários momentos, mostrando que ele não tá nem aí se ela tem namorado, e ela aceita isso, ela aceita as investidas, mas ela fica fingindo que não está aceitando, sabe? Sabe quando você se faz de sonsa? Você sabe que o cara tá dando em cima de você, mas você se faz de sonsa, aceita tudo que ele tá fazendo. No final, ele acaba roubando um beijo seu e você fica... Como você pode ter feito isso? Tipo, me respeita o teu namorado? É justamente isso que ela faz, sabe? Então, eu achei ela uma grande hipócrita em vários momentos. As atitudes dela são muito ambíguas, eu não entendo se ela gosta do cara, se ela não gosta, porque ela não se decide e ela trata o namorado dela que nem lixo. Então, ai, gente, sério, eu não gosto de adolescente assim.
muito difícil de gostar de uma personagem dessa forma, e o fato do livro não ter tanto desenvolvimento também me incomodou pra caramba. Infelizmente eu acabei abandonando e até nem queria falar pra vocês sobre o livro porque eu achei muito ruim. Não funcionou comigo, tá? Agora, os 2 livros que eu vou citar agora, eu também vou falar mal, e foi assim, livros que eu também não queria falar muito porque eu recebi de parceria com uma editora e o outro eu participei de uma LC conjunta sobre ele, mas não tem como, gente, eu vou ter que falar mal e infelizmente eles vão entrar nos abandonados do ano. O primeiro é Um CEO Pra Chamar de Meu e, gente, que livro. Sério. Tipo assim, não é que o livro seja ruim, mas é porque ele entra naquele clichê de CEO que é tão clichê que você se pergunta como que a autora resolveu em 2021 escrever a mesma coisa que todas as autoras escreveram em 2015. É isso que eu pensei quando eu tava lendo esse livro. E o pior é que não somente eu achei isso, tá? A gente tava fazendo uma LC conjunta desse livro, que eu recebi de editora, e todo mundo odiou o livro também, porque é um livro mal escrito, sabe? Um livro que cai nas mesmas coisas, os mesmos estereótipos. Uma mocinha que trabalha num lugar que o céu é um escroto e que na verdade já se conheceu de alguma forma e ficam juntos. E é um livro que se resume a isso, não tem nada de mais, não tem nada de diferente, é tudo a mesma coisa e cai no mesmo clichê. E eu cansei, vou ser sincera pra vocês, eu sou meio saturada de livros com CEO da mesma forma. Então, infelizmente, não funcionou comigo. Não queria recomendar pra vocês, por isso que eu nem fiz resenha no meu perfil sobre ele. E eu acabei eventualmente abandonando porque não funcionou comigo. Gente, é isso, não tem mais o que dizer. Eu não gostei e parei de ler por causa disso. E o último livro também foi um livro que, velho, foi muito tenso pra mim, porque eu tava fazendo uma LC conjunta com várias outras pessoas. E é engraçado porque a gente fez uma leitura coletiva desse livro e só eu e uma garota não gostamos, o resto amou. Então eu acho que realmente não funcionou comigo, tá? Que é Doce Perigo, da Valéria Veiga, eu acho que é isso. Eu recebi o livro aqui pra ler com vocês, pra fazer indicação. Mas, gente, sério, é um livro que promete misturar máfia com CEO, só que num tiquilite, tá? Mas é muito mal escrito, sério, mal desenvolvido. As coisas são jogadas muito rápido, também cai nos mesmos clichês. O final é jogado, é tudo feito de qualquer jeito, sabe? E você fica meio que, mano, por que escreveram isso? Porque claramente precisa de uma revisão editorial, porque tem muita coisa ali que eu teria que substituir pra funcionar de verdade. Então é um livro que realmente não me convenceu de nenhuma forma. Eu preferi também não falar sobre ele no meu perfil, eu fiz só um post falando que ele estava disponível no Kindle Unlimited, vocês poderiam ler, mas também meio que falei por cima ali que não foi uma leitura que me envolveu completamente, que eu acho que teve várias falhas, vários problemas, só que eu não queria falar muito sobre ele porque, pô, é um trabalho de alguém, trabalho de uma autora que você tecnicamente está lendo juntamente com ele dentro de um grupo. É claro que você não pode meter o pau e falar, gente, esse livro é uma bosta, não leiam. Mas, infelizmente, não funcionou comigo, tá? Eu também troquei figurinhas com outra garota que também não curtiu. Mas a maioria das pessoas que leram gostaram do livro, deram nota 5. Então, isso é bem particular meu. E isso é de você ler e falar, Mica, realmente não funcionou. Ô, Mica, eu amei, eu acho que você leu errado. Então, infelizmente, Doce Perigo também foi uma grande decepção, porque eu tava, assim, ansiosíssima pra ler. E, nossa, não consegui, gente. Chegou em 70% e tive que abandonar, porque tava tão absurdo as cenas que eu não queria mais continuar a ler. Então, não tinha jeito, ele teve que entrar aqui nos abandonados do ano. E é isso, gente. Esses são os abandonados do ano. Detalhe importante é que teve vários outros. Eu abandono muito livro, tá, gente? E é assim, eu não tenho medo de abandonar livro, porque muita gente fica, ai, porque eu tenho que ler. Não, mano, não tá funcionando, não tá te tirando da ressaca literária, empacando no lugar. Abandona, velho. Você não tem uma arma apontada pra você falando, tem que ler esse livro. Abandona. Eu abandono muito tranquilamente, abandono sem dó mesmo, porque eu acho que a gente tem uma vida muito curta para perder tempo com um livro que não tá funcionando. Então eu abandono muitos livros ao longo dos anos, eu acho que eu devo estar abandonando uns 25 livros, principalmente livros do Kindle, tá? Muitos livros do Kindle são muito ruins, nem trago aqui, porque às vezes eu nem lembro mais a história. Então pego só mesmo esses que foram mais marcantes, que eu realmente me lembrei do motivo de tê-los abandonado. Mas é isso, tá, gente? Então se tem algum livro aqui que você gosta e que eu falei mal, me desculpa,
mas são opiniões muito minhas, muito particulares minhas, tá? Então, o fato de eu não ter gostado de um livro não significa que você não pode gostar ou que você não possa defendê-lo, tá? Aqui é um espaço aberto onde a gente pode discutir tranquilamente sobre essas leituras. E me conta também nos comentários se tem algum desses livros que você leu esse ano, que você gostou, que você tem uma opinião diferente. Comenta também aqui embaixo qual livro que você abandonou porque não deu certo pra você. Quero muito saber a opinião de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e a gente então se encontra na próxima retrospectiva literária. E dessa vez com as decepções do ano, tá, gente? Livros que eu esperava uma coisa e encontrei outra. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!